Certo, gente? O que diz aí? Diz assim, Lucas 12, verso 15. Então lhes recomendou. Jesus fez uma recomendação. Que recomendação que ele deu? Tenham cuidado. Não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância de bens que ela tem. Tenham cuidado, não só lá. Tenham cuidado, né? Não deixem se dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância de bens que ela tem. Somente esse versículo que eu quero ler para vocês, depois a gente lê mais coisas. Pode se assentar, gente. Por que eu li esse versículo? Porque ele é o tema de uma jornada que nós vamos começar hoje, tá? Nesse mês de agosto, nós vamos começar uma jornada de fé, uma série de mensagens, e o tema dessa série de mensagens que nós vamos estar ministrando nesse mês de agosto, nesses 5 domingos do mês de agosto, é finanças biblicamente saudável. Finanças biblicamente saudável. Essa série de mensagens nasce de uma necessidade que nós observamos hoje no mundo. O mundo é muito ganancioso. É ou não é, gente? E não vamos falar só o mundo, a gente também é ganancioso. Se a gente tem oportunidade de ganhar alguma coisa, né, a gente quer ganhar. Sim ou não? Sim ou não, gente? Ou você não quer ganhar? A gente quer. A verdade é essa. E aí, o diabo, o capiroto, o capeta, ele sabe que existe essa ganância, esse desejo. Vou falar, o desejo de você ganhar mais, de você ser próspero, não é errado, entendeu? Mas o diabo aproveita que existe esse desejo no ser humano, e ele começa a lançar armadilhas, e aí você vê inúmeras armadilhas, hoje nas redes sociais, você entra lá, e você vê assim, você ganha, se você tem um celular, e uma conta na internet, você pode ganhar, ser um milionário, fazer o seu primeiro milhão, já viram isso? Aí a pessoa vai lá e compra, é só fazer isso e aquilo. Você vê aí o aumento das bets, que são as casas de apostas. Já viram isso, gente? Casa de aposta, o negócio é demoníaco. Tem destruído famílias, tem destruído homens e mulheres que estão viciadas em apostas, gente. É demoníaco, é do diabo. Mas por que está aí anunciado em todo lugar? Porque mexe na ganância do ser humano. Mexe na ganância do homem. Aí você vê o jogo lá do tigrinho, né? Tigrinho lá. Gente, as cifras são milionárias. As cifras são milionárias. De quanto essas pessoas ganham e de quanto as pessoas estão se acabando com isso. E aí você vê algumas igrejas e alguns pastores também, que às vezes se enredam numa teologia de prosperidade, que fala assim, não, para Deus estar com você, você tem que ser rico, só se você for rico que Deus está na sua vida. E aí as pessoas começam a acreditar nisso, e começam a olhar para a sua vida, e mensurar a sua comunhão com Deus, de acordo com aquilo que ela tem no bolso. Irmãos, olha, vou dizer algo importante, volta para mim o versículo lá de novo. Vou dizer algo que Jesus falou para nós. Tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida não consiste na abundância de bem que ela tem. Amém? A vida não consiste na abundância de bem que ela tem. Certo, igreja? Certo? Pastor, é errado eu ter bem? Claro que não. Que Deus te abençoe e você tenha muitos, mas que você não pense que porque você tem muito, é isso a razão da sua vida. Porque se os bens forem a razão da nossa vida, miserável vida é essa que você tem. Amém? Por isso, irmãos, se faz necessário que nós ensinemos dentro da igreja e nos altares também a respeito de finanças biblicamente saudável. Eu conheci uma pessoa crente, né, que eu fui pregar em outro estado que eu fui lá ministrar, e ele falava para mim, pastor, não, porque olha aqui, mostrava lá, não, estou ganhando aqui, era nessas casas de aposta. Falei, cara, isso aí não agrada a Deus. Não, mas eu mostrei para o outro pastor lá, ele falou que tudo bem. Gente, não está tudo bem. Não está tudo bem. Amém?
Então, nessa série de mensagens, durante 5 domingos, nós vamos falar sobre vários temas. O primeiro tema, que é o de hoje, é o desenrole as suas finanças. Porque às vezes as finanças estão enroladas, amém? Também não é para você ficar enrolado, também não é para passar fome, viver na miséria. Da mesma forma que Deus não está nos grandes dinheiros, Ele também não está na miséria. Não é porque eu sou pobre, miserável, então Deus está comigo. Não tem nada a ver, gente. A gente tem que ser centrado, tem que ser bem organizado nas nossas coisas. Então está aqui, hoje nós vamos falar sobre desenrole as suas finanças. Domingo que vem, vamos falar sobre um assunto muito sério, que é lidere as suas finanças, não seja liderado por ela. Você tem que ser o líder do seu dinheiro e não ele o líder de você, né? Na outra semana, no dia 17, nós vamos ministrar sobre o Mamon, o Deus da finança. Você sabia que a única entidade que Jesus chama de Deus é o dinheiro? Nem o diabo ele chama de Deus, não que seja um Deus com D maiúsculo, mas ele fala assim, Jesus, você não pode servir a 2 senhores. A única entidade que ele compara com Deus é o dinheiro. Ele fala assim, você não pode servir a Deus e a Mamon. Você não pode servir a Deus e o dinheiro. Mamon é o Deus das finanças, do dinheiro, e ele é terrível, um demônio maligno que age nas finanças da pessoa, iludindo as pessoas. Então, no dia 17, nós vamos pregar cuidado com Mamon, o Deus das finanças. No dia 24, ministraremos sobre finanças em tempo de crise. Todo mundo passa por crise. Todo mundo, todos os países, todo lugar, crise acontece enquanto nós estivermos aqui na terra, enquanto Jesus não voltar, enquanto Ele não estabelecer o reino dEle em plenitude, nós vamos passar por crise, amém? Só não vai ter crise quando a gente estiver no céu, mas a gente precisa saber, biblicamente, como lidar nos tempos de crise. E a última mensagem, no último dia do mês, no dia 31, no domingo, nós vamos ministrar sobre biblicamente prósperos. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Tamo junto? Então, nessa série de mensagens, eu queria que você pegasse a sua Bíblia, pegasse caneta, anotasse aí no seu bloco de notas, tá bom? Se fizer sentido para você e vai fazer, eu creio em nome de Jesus, compartilhe com mais pessoas também, que vai ser para a glória de Deus. Certo, igreja? Essa foi só a introdução à série. Agora eu quero ler com vocês o texto que nós vamos trabalhar no dia de hoje. E agora sim, Mateus capítulo 6, verso 34 ao 41. Novamente abra sua Bíblia, Mateus capítulo 6, verso 34 ao 41. Coloque esses versículos também na tela, por favor, e conforme você for achando, você se coloca em pé diante do eterno Deus. Aleluia. Mateus não, irmãos, Marcos, perdão, eu falei errado. Marcos capítulo 6, a partir do verso 24 a 34. Glória a Deus. Vai achando, se colocando em pé, hein, gente? Glória a Deus. Nós vamos ler até o verso 46. Aleluia. Que bênção. Você achou e está de pé. Marcos 6, a partir do verso 34. Diz assim as Sagradas Escrituras. 6:34. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas sem pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Como já era bastante tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este lugar é deserto e já é bastante tarde. Mande essas pessoas embora, para que, indo pelos campos ao redor, pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, disse-lhes: deem vocês mesmos de comer a eles. Deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles disseram: iremos comprar 200 denários de pão para dar de comer? Jesus disse: quantos pães vocês têm? Tratem de descobrir. Eles foram informar-se e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhe ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E eles o fizeram.
repartindo-se em grupos de 100, de 50. Jesus pegando os 5 pães, os 2 peixes, erguendo os olhos para os céus, os abençoou, depois partiu os pães e deu aos seus discípulos para que distribuíssem, e também repartiu os 2 peixes entre todos. Todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e peixes. Os que comeram os pães eram 5.000 homens. Logo a seguir, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, para Betsaida, enquanto ele se despedia da multidão. E tendo despedido, ele subiu para o monte orar. Palavras do Senhor Jesus. Feche os teus olhos e deixe sua Bíblia aberta. Senhor, lemos a tua palavra hoje e pedimos que o Senhor fale conosco coisas grandes e firmes, que a tua verdade seja dita aos nossos corações hoje, Pai. Fala com cada um aqui, fala comigo, usa-me, Senhor, fala através de mim e apesar de mim para a tua igreja, que nós possamos sair daqui mais conscientes, mais abençoados, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente boa? Glória a Deus. Pode se assentar, deixe sua Bíblia aberta aí que nós vamos falar sobre esse texto hoje. Você pode colocar os slides para nós. O tema da nossa série de mensagens, como eu falei para vocês, é finanças biblicamente saudável. Esse é o tema da nossa série de mensagens nesse mês de agosto. E nós vamos estar falando todos os dias a respeito disso. Vê se eu coloquei o versículo depois desse daí. Põe para mim ali, vira. O próximo. Lucas 12, então ele recomendou: tenham cuidado, não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância de bens que ela tem. Esse é o versículo tema dessa série de mensagens. E hoje, irmãos, o tema que nós vamos ministrar é desenrole as suas finanças. Amém? Desenrole as suas finanças, pautado nessa história que nós lemos aqui da multiplicação de pães que Jesus fez. Sabe, irmãos, basicamente eu fiz uma pesquisa quando eu estava preparando essa mensagem e mostra que mais da metade dos brasileiros estão enrolados financeiramente. Amém? Mais da metade, é um número muito alto. Mais da metade, mais de 70% dos brasileiros chegaram a dizer que estão preocupados com a sua vida, com as finanças, porque as coisas estão difíceis, e é difícil mesmo, é ou não é? Você não tem preocupação também? Não é? É complicado, gente. Mais de 60% já tem algum tipo mais de 40% tem algum tipo de dívida que está rolando aí, que não consegue pagar. Isso é muito preocupante, irmãos. Então, a gente sabe que existem alguns princípios que a maioria das pessoas sabem. Alguns princípios que nós devemos ter na nossa vida financeira para ter uma vida mais estável. Esses princípios são, por exemplo, a gente tem que gastar menos do que a gente ganha. Você sabe disso, gente? Todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe, a gente tem que gastar menos do que a gente ganha. Agora, fazemos isso? As pessoas fazem isso? Se eu ganho 100, eu posso gastar 120? Não posso. Mas é um princípio comum, é um princípio que todo mundo sabe, mas infelizmente não é colocado em prática. Nós sabemos também que todos nós temos que ter um orçamento. Nós temos que saber o que vamos gastar, no que vamos gastar. Ter um orçamento é um princípio básico. Mas todo mundo tem um orçamento. Você se prepara, você fala assim: não, eu vou para esse mês que chegou agora, está começando hoje o mês, né? Começando agora o mês de agosto. Você se prepara, olha, esse mês eu vou me preparar, eu tenho X, então é isso que eu preciso comprar, fazer essa lista do que eu preciso comprar, na onde eu preciso gastar, e ver o que eu tenho e colocar um orçamento para cada coisa. Às vezes a gente não faz isso também. A gente vai vivendo. A gente sabe também, é comum isso, que é importante a gente ter um investimento.
que é um investimento? É algo que você coloca ali, talvez um pouco de recurso, mas vai gerar outro recurso para você. Um investimento é algo... Você compra alguma coisa, mas aquilo vai gerar uma outra fonte de renda para a tua vida. É um investimento, sabe? Você investir é você colocar o dinheiro em algo que vai te dar retorno. Mas, infelizmente, às vezes a gente também não faz isso. Às vezes a gente só consome e não investe, e aí acaba não tendo retorno. A gente sabe que tem que avaliar o risco naquilo que a gente vai fazer. Puxa, eu vou comprar alguma coisa, vou fazer algum negócio, eu tenho que... peraí, será que não corre o risco de acontecer alguma coisa? A gente tem que avaliar o risco. Mas, infelizmente, às vezes a gente não avalia. A gente sabe que tem que usar o crédito de uma maneira inteligente e racional. Mas, às vezes, a gente fala assim, tem o cartão, então vamos lá estourar ele. Né? E aí o que acontece? Acontece essa realidade que tem acontecido no mundo, no Brasil, e tem acontecido, às vezes, com os crentes, com aqueles que servem ao Senhor Jesus. Há uma enrolação, se enrola, às vezes, nas finanças. Eu conversava com o pastor Claudinei, e nós estávamos conversando, e a gente falava a respeito, ele tem uma oficina, e ele falou, pastor, é complicado, porque às vezes a gente tem pessoas que são crentes no Senhor Jesus, mas que acabam ali se enrolando, e acabam ali deixando dívidas e dívidas, e gera até um mau testemunho. Gera ou não gera, gente? É terrível, gente. É terrível. Né? Não é saudável, não é bíblico. A gente passa por problemas, às vezes pastores, irmãos, estão lá devendo para os outros, empresta dinheiro dos membros e às vezes não pagam. É terrível isso, gente. Eu diria que é diabólico. Por quê? Porque nós, como povo de Deus, temos que ser luz do mundo e sal da terra. Amém? Amém? Nós temos que ser um exemplo. Eu me lembro que quando a gente era menor, né, pequeno, as pessoas falavam assim, o ser crente era sinônimo de respeito. Era sinônimo de respeito. Ah, não, o cara mudava ali para o bairro, era novo, aí ele ia comprar na venda, o vizinho falava para o dono da venda assim, pode vender para esse daí, porque esse aí é crente, ele paga. Hoje, olha que terrível, irmãos. As pessoas às vezes olham e falam assim, ó, não vende para esse crente aí não. Não vende para esse crente aí não. Terrível, irmãos. Feio, nojento, ridículo. Nós não podemos ser assim. Nós não podemos ser assim. Nós não podemos ser aqueles que envergonham o nome de Cristo. Amém? Veja bem, a gente não tem que ser avarento, né? Aquela pessoa que mão fechada, mas a gente também não tem que ser gastador. A gente não tem que ser milionário, porque Deus está comigo porque eu tenho iates, carros, como alguns dizem por aí. Mentira, não tem nada a ver, irmãos. A gente pode ser simples, honesto, ser humilde, e o mais importante é a gente ter caráter e a gente honrar a Deus com o nosso caráter, com a nossa integridade. Amém, irmãos? E nas finanças é a mesma coisa. Não estou aqui julgando ninguém, não estou aqui falando, é você, ou é esse, ou aquilo. Eu sei, irmãos, que situações difíceis acontecem. Eu sei que às vezes vem uma crise, vem um problema, e às vezes, eu perdi o emprego, eu não consegui honrar com os meus compromissos. Isso acontece. Acontece ou não acontece, gente? A gente não pode chegar e falar assim, é tudo isso, todo mundo é assim, todo mundo é desse jeito. Não. Infelizmente, crises acontecem, coisas complicadas acontecem, às vezes ocorre uma fatalidade dentro de casa, ocorre um imprevisto, e aí você acaba se enrolando, mas que isso seja apenas uma fatalidade momentânea, que isso não pode ser um hábito na vida do crente, não pode ser um hábito na vida do cristão. Nós temos que ter a nossa vida organizada. Amém?
E à luz desse texto que nós lemos hoje, eu separei para vocês 10 princípios que nós vamos passar para vocês, para que nós possamos colocar em prática. Eu falo nós, gente, nós, todos nós precisamos, amém? Eu queria dizer para vocês que, embora a gente saiba, que nem esses princípios que eu falei e dos outros que eu vou falar, o que muda a nossa vida não é o saber. Saber, às vezes a gente sabe. O que muda a nossa vida é o que a gente sabe e coloca em prática. É o praticar. Amém? Saber, às vezes a gente sabe, mas às vezes a gente não coloca em prática. Então, nós precisamos praticar. Fale para o teu irmão assim, eu preciso praticar. Fale assim para ele, olhando nos olhos, eu preciso ter as minhas finanças saudáveis. As minhas finanças saudáveis para glorificar a Deus. Amém? Glória a Deus. Então, se você veio, e se você está pensando que essa série de mensagens é aquela série de mensagens que vai falar para você assim, olha, traga aqui uma oferta tal e Deus vai te dar 100 vezes mais, não é sobre isso que nós estamos falando. Eu creio que Deus pode fazer isso. Não tiro o poder de Deus para fazer isso. Mas eu creio muito mais que Deus vai trabalhar em nós, tendo consciência e seriedade no trato com as finanças, do que a gente querer barganhar com Deus. Deus não faz barganha. Ele às vezes faz um milagre dessa maneira, para que o nome dele seja exaltado e glorificado. Não para que crente se torne um crente, com perdão da expressão, um crente vagabundo, que só chega diante de Deus para querer as coisas. Eu quero que ele me dê um carro, uma casa. Não é assim. Não é assim, amém? O Senhor, Ele traz princípios para nós colocarmos em prática. Estou falando com a igreja do Senhor hoje, tá? Falando com você que eu creio que serve ao Senhor Jesus Cristo. O que muda a nossa vida não é o que sabemos, mas é o que nós sabemos e colocamos em prática. Então não vale de nada a gente sair daqui com muito conhecimento, mas não praticar na segunda-feira. Bom, para desenrolar as finanças, irmãos, para desenrolar a vida financeira, e não entrar em novos descontroles, eu quero falar com vocês, olhando para esse texto que nós vimos da multiplicação de pães, eu vou trazer 10 princípios aqui para vocês, e pode colocar o primeiro para mim, Adri. O primeiro, para você desenrolar a sua vida financeira e não entrar em descontrole, você precisa ter uma visão pastoral de suprir a necessidade e não de fazer as vontades. Uma visão pastoral no sentido de cuidado, sabe? O pastor, ele olha com cuidado. Você precisa ter uma visão pastoral nas suas finanças, na tua vida financeira, para que você tenha um olhar de suprir uma necessidade e não apenas de cumprir as vontades. E vamos ver o texto para mim. Coloca o primeiro versículo aí na tela, que é o início do que nós lemos. Jesus, quando ele saiu do barco, e nós vimos que Jesus foi lá e fez aquela grande multiplicação de pães, mas a Bíblia diz que quando Jesus saiu do barco e ele viu aquela grande multidão, o que aconteceu? Ele teve compaixão deles. Jesus teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Jesus teve um olhar pastoral e ele falou assim, olha esse povo, olha essa grande multidão, ela está passando necessidade, ela está sofrendo, ela está precisando de ajuda, ela está precisando de uma transformação na vida dela. O olhar de Jesus é um olhar para a necessidade, e o nosso olhar, irmãos, para as nossas finanças, para aquilo que acontece na nossa casa, o primeiro olhar é o olhar para as necessidades, para suprir as necessidades. Coloca o princípio de novo para mim, e não simplesmente fazer a nossa vontade. E não simplesmente fazer a nossa vontade, irmão. Sabe, alimentação é uma necessidade? Lógico que é, uma necessidade básica. Todos nós precisamos nos alimentar. Todos nós precisamos de comida, sim ou não? Sim. Agora, às vezes, irmãos, nós precisamos de comida, mas às vezes pegamos os recursos que Deus nos deu, o nosso dinheiro, e nós gastamos não aquilo que é simplesmente comida, mas aquilo que é às vezes a nossa vontade.
E às vezes, e eu não estou dizendo que você às vezes não possa suprir as suas vontades. Claro que pode, eu posso também, mas às vezes eu tenho que dar um olhar para a minha necessidade. A minha necessidade hoje financeira, eu preciso manter o pão dentro da minha casa, eu tenho contas para pagar, eu preciso alimentar, mas se eu for fazer apenas as minhas vontades, e eu vou começar, por exemplo, não, preciso fazer minhas vontades, então eu vou comprar pizza 2 vezes na semana. Como é que vai ficar o nosso orçamento? Vou comprar lanche, Big Mac. É gostoso, irmãos? É. É a nossa vontade? É. Mas a gente gasta mais do que deveria? Sim ou não? O olhar para as coisas que nós temos, em primeiro lugar, eu estou falando do desenrolar as nossas finanças, tem que ser um olhar para a nossa necessidade. Qual é a real necessidade que nós estamos tendo? Qual é a real necessidade que a minha casa está tendo, que os meus filhos estão tendo? Qual é a real necessidade que nós precisamos aqui? E eu não posso pegar dos recursos que Deus me deu e esbanjá-los de qualquer maneira. Irmãos, é difícil demais, porque nós vivemos numa época de facilidades. Numa época em que as coisas são agradáveis aos olhos e a gente quer, não é? Mas às vezes a gente tem que olhar e falar assim, isso não vai ser a minha necessidade. Isso não supre uma necessidade, isso supre um desejo. Eu vou precisar ter uma visão pastoral para suprir a necessidade e não apenas o desejo. Porque o desejo, irmãos, o desejo pode nos confundir, o desejo pode fazer com que a gente faça coisas que depois a gente vá se arrepender. Preguei sobre desejo na quinta-feira. Não sei se ficou gravado, depois você assiste o culto de quinta-feira, essa mensagem sobre desejo que falamos na quinta-feira. Sabe, irmãos, nós temos que ter um olhar com os olhos de cuidado para a nossa casa, para a nossa vida, para os nossos bens, para aquilo que nós possuímos. Um olhar com um olhar de cuidado, um olhar de zelo, para a casa de Deus, para as coisas que Deus tem colocado diante de nós. Nós não podemos, irmãos, deixar que simplesmente as nossas vontades nos dominem, porque senão elas, geralmente, irmãos, se a gente só faz a nossa vontade, a gente vai acabar se dando mal. Sim ou não? Concordam comigo, irmãos? Estou falando alguma mentira? Faz sentido para você? Agora pensa um pouquinho. Qual é a necessidade na tua casa hoje? E lembrando que nós estamos falando num contexto talvez de finanças. O que a gente precisa fazer? Será que nós estamos tendo esse olhar de suprir as necessidades? Se eu entendo e tenho esse olhar pastoral, o que talvez eu tenha que abrir mão, que é um desejo, para que eu possa suprir essa necessidade? É algo que a gente tem que pensar, é algo que a gente tem que colocar. Jesus, ele olhou ali para aquela multidão e ele teve compaixão dela. Sabe, um segundo princípio, põe para mim o segundo princípio que nós temos que ter, irmãos, para a gente desenrolar a nossa vida financeira e nunca mais voltar para ela. Sempre ensine princípios que educam e transformem. Sempre ensine, irmãos, o que é certo. Não é simplesmente apenas saber, mas você tem que compartilhar também. Mesmo que talvez você ainda não esteja colocando em prática, mas ensine. Ensine. Põe o próximo versículo para mim, por favor. Ainda no verso 34, Jesus então olhou para aquela multidão, teve compaixão deles, e o que Jesus começou a fazer? Ensinar-lhes muitas coisas. Jesus começou a ensinar para eles. Volta no princípio lá, por favor. Jesus começou a ensinar. A melhor forma da gente gravar alguma coisa é ensinando. Sabia disso? Se você pegar esses princípios hoje, você anotou e guardou ali, eles vão ficar ali, você vai até lembrar de vez em quando, mas se você começar a compartilhar, se você sentar com alguém amanhã no seu almoço, sabe, lá na empresa, no trabalho, você fala, olha, eu aprendi uma coisa domingo na igreja, através da Bíblia, da palavra de Deus, puxa, que eu tenho que ter um olhar pastoral para minhas finanças, para suprir as minhas necessidades e não apenas as minhas vontades. Eu aprendi também que eu tenho que ensinar, por isso que eu estou compartilhando com você. Por isso que eu estou compartilhando, daí você vai guardar mais.
quando a gente ensina, quando a gente compartilha, a gente aprende mais. Sabe, ensine, compartilhe o seu conhecimento. Nós estamos na era das redes sociais, sabe? Faça posts ali, escreva nos seus status, nos stories, compartilha lá no Twitter, no TikTok, princípios que transformam a sua vida. Quando você compartilhar, quando você ensinar, você vai gravar mais isso. E sabe o que mais? Vai gerar em você um senso de responsabilidade perante aquilo que você está falando. Porque quando eu falo, eu tenho que cumprir. Não é assim, irmãos? Eu falei, então agora eu guardo mais. Eu já falei isso, então eu não posso, minha palavra não pode voltar. Então ensine, irmãos. Sempre ensine os princípios que educam e transformam. Ensine o seu cônjuge, compartilhe com ele, com ela. Ensine os seus filhos. Ensine os seus amigos, compartilhe. Isso vai fazer bem para a sua vida. Isso vai te ajudar nessa caminhada. O terceiro princípio que eu quero compartilhar com vocês hoje: nunca haja por impulso, apenas por uma solução mais econômica. Não haja por impulso. A gente viu que Jesus, primeiro, ele se importa com as pessoas. Ele se preocupa em suprir ali a necessidade do povo. Jesus ensina as pessoas. Coloca o versículo agora para mim, por favor. E aí no verso 35 e 36 diz: já era tarde. Por isso os seus discípulos se aproximaram dele e disseram: este lugar é um lugar deserto, já é tarde, manda eles embora, para que o povo possa ir aos campos, aos povoados vizinhos, comprar algo para comer. Os discípulos, eles também estavam preocupados. Os discípulos falaram: também precisam fazer alguma coisa. Mas o que os discípulos, qual a ideia que eles tiveram? Mais barato é mandar todo mundo embora. Jesus acabou, manda todo mundo embora, não resolve nada, não precisa dar comida para eles, manda eles vão pelo caminho, eles se viram. Eles se viram, mas Jesus, ele olha para a necessidade, mas Jesus, ele tem um olhar de compaixão. E volta o princípio lá. Jesus, ele não vai para aquilo que é a solução mais econômica. Porque tem um ditado popular que diz assim: o barato sai caro. Quem já ouviu isso daí? O barato sai caro. Quem já teve uma experiência de comprar algo barato que saiu caro, gente? A gente faz. A gente trocou a torneira do banheiro das mulheres. Falei, vai comprar uma torneira boa, vai comprou a ruinzinha lá. Tá vazando, gente. Falei, meu Deus do céu. Não, mas é para o banheiro. Mas é para o banheiro, vamos comprar o melhor. Vamos fazer o melhor. Porque às vezes o barato sai caro. A gente tem que tomar muito cuidado. Não estou falando que você tem que esbanjar. Estou falando que você tem que ir para aquilo. Eu vou comprar aquela lá que é a da marca. Não é isso, gente. Não é isso. Mas a gente tem que olhar para aquilo que é o melhor. Aquilo que vai ser melhor. Às vezes o barato sai caro. Eu estava vendo uma entrevista do Padre Flávio. Você conhece o Padre Flávio, que é o gestor da Santa Casa? E nessa entrevista ele estava falando, e a Santa Casa está maravilhosa, irmãos. Eu faço visita lá desde a antiga gestão. Ia lá na antiga gestão fazer visita aos enfermos, aos doentes. Você chegava lá, era goteira no meio do quarto, aquele quarto lotado, às vezes gente ali no corredor, sabe, infiltrações, era terrível. E depois, com a gestão dele, eu estou aqui parabenizando ele, com muita excelência, ele mudou a cara da Santa Casa. Você vai lá agora, quem foi na Santa Casa esses tempos aí? Alguém foi? Passa naquele hall de entrada da Santa Casa. O negócio é um hotel 5 estrelas, muito bem feito. E eu estava vendo uma entrevista do Padre Flávio, e eu achei muito interessante. E ele falou, e falaram assim para ele: mas padre, o pessoal está falando, você tá gastando muito ali na Santa Casa. Ele falou: olha, primeiro eu não estou gastando muito, eu não estou gastando com qualquer coisa, eu estou comprando realmente o melhor. Porque lá na Santa Casa nós servimos a população, nós servimos o povo, sabe? O dinheiro que vem ali da Santa Casa também é dinheiro do povo. E quando nós investimos no melhor, isso melhora a qualidade de vida do povo.
Aí falaram assim, aí ele falou, estão me criticando porque eu comprei eu vou comprar a maca, e a maca custa R$30 mil, que é uma maca eletrônica. Daí falaram assim, por que você não compra aquela maca de manivela, aquela que é mais barata? Aí ele falou, olha, eu não compro aquela que é mais barata, por quê? Porque eu não estou trabalhando com qualquer coisa, eu estou trabalhando com pessoas ali. E ali o paciente precisa ter uma maca boa, que ele vai apertar o botão, vai colocar ele na posição que ele quer. Se eu compro aquela de manivela, eu vou precisar de 2 ou às vezes 3 auxiliar para poder movimentar a pessoa ali na posição, para dar os remédios, para evitar escária, essas coisas. Se eu compro melhor, com apenas um toque a pessoa vai lá e resolve o problema. Não pense, e ele falou bem assim, eu não estou aqui fazendo como muitas pessoas faziam no passado, que passava, vamos reformar a Santa Casa, passava uma tintinha lá e falava, eu reformei. Não, a gente está entrando no lugar, estamos vendo aonde é a infiltração, a gente quebra tudo, vê aonde que é os canos são muito antigos, a gente precisa trocar os canos, aí a gente precisa trocar a rede elétrica, e de fato isso vai muito dinheiro, mas nós estamos fazendo com qualidade. Ele está errado, gente? Está certo. Às vezes a gente age por impulso e vai pela solução mais econômica, e aí o barato sai caro. Não estou dizendo que você tem que esbanjar. Não estou dizendo que você não pode procurar aquilo que às vezes é mais em conta, mas você tem que procurar aquilo que é de qualidade. Estão entendendo? Né, o Claudinei, ele é mecânico, eu levo o carro lá para ele sempre fala, olha, às vezes a gente fala assim, puxa, eu vou comprar pela internet ali uma peça para o meu carro. Ele falou, olha, Felipe, você vai achar realmente mais em conta, mas às vezes até diz que é de marca, mas é pirata. E já tivemos problemas aqui com pessoas que compraram da internet, dizendo que era de marca, tudo, mas chega aqui, a gente coloca, não dura 3 meses, não é? Então, às vezes, a gente tem que ter um olhar de cuidado, gente. A gente não pode agir, às vezes, por impulso, apenas pela solução mais econômica. Os discípulos fizeram isso, é normal da nossa vida, e às vezes, diante da nossa situação financeira, a gente vai precisar tomar um cuidado melhor. Né? Às vezes a gente, não vai dar para mim comprar essa daqui, mas a gente vai numa mais inferior um pouco, mas toma muito cuidado. Quem está entendendo? Né? Nós temos aqui o Paulo e a esposa que já mudaram para casa nova. Não é sua casa, não tem que comprar o melhor lá? Porque é a casa de vocês. Pois você tem que convidar todo mundo para ir jantar lá, viu? Não cabe? A gente entra um por vez, come um pedaço de carne, sai um... Sabe? Mas é deles, é seu, faça o melhor. A excelência glorifica a Deus e inspira os homens. Amém? 4º princípio que eu quero falar com vocês hoje, a respeito de nós desenrolarmos aí. Primeiro, tenha um orçamento e use-o com sabedoria. Tenha um orçamento e use-o com sabedoria. O verso 37 vai dizer assim, põe aí para nós. Eles, porém, respondeu, deem vocês algo para comer. E eles disseram, isso exigiria 200 denários, devemos gastar tanto dinheiro em pão para dar-lhes de comer. Sabe, quando nós fazemos alguma coisa, a gente precisa ter um orçamento, a gente precisa saber o quanto a gente vai gastar naquilo. Eu vou mandar talvez o meu carro para arrumar, vou reformar minha casa, eu vou comprar alguma coisa. O quanto eu posso utilizar nisso? Põe o princípio de novo para nós, depois que eu ler, por favor. O quanto eu posso utilizar nisso? A gente precisa ter um orçamento. Não pode ser impulsivo. E usar esse orçamento com sabedoria. O orçamento, irmãos, ele é feito da renda, da necessidade e da prioridade. São os 3 elementos que você vai usar para fazer o seu orçamento. Primeiro, você tem que ter uma renda, um dinheiro, não é? Aí você vai olhar qual que é a necessidade. Qual que é a necessidade que você tem? Você identificou qual a necessidade? E geralmente nós temos várias necessidades, não é assim? Aí eu vou colocar nesse orçamento primeiro o que é a prioridade dessas necessidades. Então, para esse mês, a minha necessidade é essa aqui e essa é a prioridade que eu preciso resolver. Então, dentro dessa renda que eu tenho, eu vou separar uma parte para mim resolver esse problema.
Às vezes a gente não vai conseguir resolver tudo de uma vez. E com certeza, a maioria, não, pode ser que eu conheço a maioria dos irmãos, eu acho que não tem nenhum multimilionário. Tem? Não tem, né? Se tem, a gente não sabe ainda. Você vai ser um dia para a glória de Deus, amém? Não tem problema nenhum em ser. Mas, geralmente, nós, a maioria da população, nós vivemos no limite ali. Então, eu tenho que olhar e falar assim, quais as necessidades que eu tenho? Eu tenho essa. Mas dessas necessidades, qual que é a prioridade? Aí eu vou fazer essa prioridade hoje. Fiz essa prioridade, mês que vem faço outra. Mas está dentro do orçamento. Tem um orçamento, utilize-o com sabedoria. Amém? Quinto ponto, irmãos. Busque soluções paternais e não paternalistas. Paternais e não paternalistas. Põe para mim o verso 38 que diz: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram, nós temos 5 pães e 2 peixinhos. Soluções paternais e não paternalistas, irmãos. Às vezes a gente vai ter que olhar e ver o que a gente tem. O que eu tenho é só isso. Sabe qual que é o grande problema? É quando a gente se torna amigo demais, amiguinho demais, e aí a gente pega aquilo que a gente tem e a gente vai dando a torto a direito, sem ver qual o resultado que aquilo vai gerar. A diferença entre, pode colocar o princípio para nós, entre ser paternal e ser paternalista, é que quando você é paternal, você olha a necessidade, você olha com amor, e se você precisar dizer não, você vai dizer não. Quando você é paternalista, você quer agradar todo mundo. Você quer agradar todos, e aí você nunca diz não. Aí você sempre vai dando, mesmo que aquilo te prejudique. Você conhece algum caso assim? Nós fazíamos um trabalho social nas ruas, e a prefeitura nos procurou e chegou para nós, na igreja mesmo, e falou assim, olha, eu não quero mais que vocês entreguem esse material que vocês estão entregando, a sopa, para esses moradores de rua. Aí questionamos o porquê. Eles falaram porque isso é assistencialismo e não uma assistência social. Nós precisamos transformar a vida desses moradores de rua. E quando eu dou algo para ele sem que ele tenha algo... É muito complexo isso também, irmãos. Mas quando eu dou algo sem fazer com que ele se esforce para ter uma transformação de vida, às vezes eu estou incentivando ele a viver naquela situação. É difícil, né? Mas nós nos deparamos com pessoas assim. Pessoas que se acomodam com o assistencialismo, se acomodam com o paternalismo. Não, eu vou lá, eu peço lá na igreja, eles vão dar tudo. Eu faço, eles vão fazer tudo. Gente, nós temos que ter soluções paternais. E pai, ele corrige, pai, ele orienta, pai às vezes não dá tudo que o filho quer, para que ele possa aprender a crescer e a desenvolver. Estão entendendo, gente? Faz sentido isso para você? Nas nossas finanças é a mesma coisa. O que você tem? O que você tem? Olha, o que eu tenho aqui é 5 pães e 2 peixinhos, é o que dá. Se é isso que eu tenho, não dá para mim fazer todas as vontades. Não dá para mim agir de uma maneira, assim, de qualquer maneira. Eu preciso ter um controle. Jesus, ele podia ter resolvido as coisas ali, simplesmente falado, quando os discípulos chegaram, Jesus, o pessoal está com fome. Jesus podia ter falado assim, não se preocupa não, vou estalar o dedo e vai cair pão do céu. Jesus podia ter feito isso? Podia. Mas Jesus olhou para os discípulos e falou assim, o que vocês têm? Vão lá, vejam o que vocês têm. Corram atrás. Procurem uma solução. Procurem algo. Jesus os ensinou a buscarem uma solução. Não confunda uma assistência social com assistencialismo. Às vezes, algumas pessoas, às vezes a gente está ajudando. Às vezes a gente precisa parar de ajudar, para que essa pessoa possa desenvolver. É muito complexo?
É simples? Não. Pode gerar inimigos? Pode, mas às vezes é necessário. Me lembro de uma história que eu ouvi uma vez, que estava o mestre e o seu discípulo, e eles estavam caminhando, e eles chegaram diante de uma fazenda, e essa fazenda estava uma fazenda totalmente destruída, a cerca quebrada, muito mato, sabe? Olhava ali a casa da fazenda totalmente destruída também. Aí eles entraram nessa fazenda, o dono da casa recebeu eles. Olá, tudo bem? Não, eu estou aqui. O discípulo falou, estou aqui com o meu mestre, será que você tem um copo de água para nós? Não, temos aqui um copo de água para vocês. Aí começaram a perguntar, qual a situação de vocês? E o dono daquela fazendinha falou assim, a gente aqui tem uma vaquinha, né? A gente tira o leite da vaca, e aí a gente faz um queijinho, aí a gente leva o queijinho na cidade, vende o queijo, pega um pouquinho de dinheiro e volta para casa, compra um pouquinho de comida, e a gente está vivendo assim. Verdade, a vaca é o nosso sustento. Entendi. Aí quando eles estavam saindo da casa, o mestre falou para o discípulo assim, tá vendo a vaca deles ali? Ela está do lado do barranco. Eu estou vendo, mestre. Vai lá e empurra ela. Não, como assim, mestre? Vai lá e empurra ela do barranco. Não, mestre, estou mandando, vai lá e empurra. Aí o discípulo foi lá e empurrou a vaca. O discípulo foi lá e empurrou a vaca no barranco. Aí a vaca... Vaca estrupiada lá embaixo, morreu a vaca. Aí o discípulo olhou para o mestre e falou, e agora? Agora corre. Saíram correndo. Daí saíram correndo, o discípulo saiu desesperado, mas como que o mestre mandou fazer isso? Como que é? E aí passaram-se os anos, o mestre morreu, o discípulo se tornou mestre, e anos depois ele passou em frente àquela estrada, e ele viu aquela fazenda, e agora aquela fazenda toda murada, uma mansão, vários carros na garagem, sabe? Aí aquele discípulo que agora era mestre, ficou triste no coração, falou, olha... Com certeza, aquele senhorzinho, depois que matamos a vaca dele, deve ter tido que vender a fazenda, vendeu para esse milionário aí que deve ter comprado a preço de banana. Puxa vida, mas mesmo assim, ele queria saber notícias daquele homem, bateu na porta lá, veio o mordomo, por favor, quem é o proprietário aqui? É o fulano, poderia falar com ele? Daí ele foi lá falar com ele, falou, puxa, tudo bem com o senhor? Eu queria saber a respeito do antigo proprietário. Antigo proprietário? Não, essa fazenda sempre foi minha, eu sempre morei aqui, né? Era do meu avô, depois do meu pai, agora é minha, eu sempre morei. Verdade. Olha, mas eu vou dizer uma coisa para você, há anos atrás eu passei aqui com o meu mestre, e aqui era tudo quebrado, tudo caído. Daí ele falou, tô lembrando de você, verdade, foi você e veio com o senhor, né? Era eu mesmo. Eu lembro de vocês, você não sabe o que aconteceu, uma tragédia. Nós estávamos aqui, depois que nós conversamos, vocês foram embora, passado algum tempo a gente saiu para fora, minha vaquinha caiu do barranco. Ela caiu do barranco, ela morreu, a gente ficou triste demais, desesperado, e agora o que a gente vai fazer? Aí eu não tinha o que fazer, não tinha mais como produzir o queijinho. Como que eu ia vender e sustentar a minha casa aqui? Aí o que eu fiz? Eu falei, eu peguei esse terreno, tá vendo essa parte aqui? Eu carpinei tudo ela, comecei a plantar ali algumas coisas, aí plantei o alface, plantei cebolinha, fiz uma horta ali, e o alface nasceu rápido, eu já peguei o alface, já levei na cidade, vendi, depois já voltei, já arei mais um pouco, e aí eu fui desenvolvendo, hoje se você olhar aqui eu tenho alqueires e alqueires de plantação, e aconteceu que aquela tragédia até foi bom para nós, que eu abri o leque para as oportunidades, e hoje a gente está bem, a gente melhorou de vida, tudo porque a vaca foi para o brejo, sabe? Às vezes a gente precisa empurrar as vaquinhas da nossa vida, às vezes a gente precisa empurrar as vacas, porque teve um que empurrou o outro aí do lado, irmão, não é assim, né? Às vezes a gente tem que empurrar as vacas porque às vezes elas estão impedindo a gente de prosperar. A gente tem que tomar cuidado porque às vezes situações paternalistas impedem a gente de crescer. Estão entendendo, gente? Estão entendendo? Tempos difíceis formam homens e mulheres fortes. Na dificuldade,
Deus nos dá graça e sabedoria para a gente achar, às vezes, soluções. Então não se acomode, não fique buscando soluções paternalistas. Seja mais paternal. O que isso vai melhorar? Amém? Próximo princípio, o sexto princípio que eu quero compartilhar com vocês, à luz desse texto, algo que é importante demais. Se a gente quer sair dessa vida enrolada, a gente precisa ordenar e organizar todo o ambiente em que nós vivemos. Ordene e organize todo o ambiente. Se você quer sair da enrolação, seu ambiente precisa ser organizado. Olha o que diz no versículo, põe para nós, Adrian. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos, se assentem em grupos na grama verde, e assim se assentaram em grupos de 100 e de 50. Olha, eles estavam com fome, era uma grande multidão, eles precisavam comer. Jesus primeiro olhou para eles com um olhar, de compaixão, com um olhar pastoral para suprir a necessidade. Jesus ensinou eles. Aí Jesus chegou para os discípulos e começou a também ensinar os discípulos. Falou: discípulos, precisamos fazer alguma coisa. O que nós vamos lá? Deem vocês o que comer. Não deixou os fazer de qualquer maneira. Aí os discípulos, lógico, a gente só tem 5 pães e 2 peixinhos. É o que a gente tem aqui, Jesus. Tá bom, agora a gente vai organizar e vai ordenar tudo isso aqui. Organiza, senta, faz uma planilha, um papel, veja, e essa organização, ela tem que ser revista constantemente, não pense você que é um dia só, eu fiz uma vez e está bom. O ambiente onde a gente está, do nosso trabalho, a nossa mesa, a gente precisa sentar, o que eu preciso fazer, o que precisa ser feito, aonde eu preciso colocar as minhas ideias, os meus planos, os objetivos, nós precisamos sentar e ordenar e organizar eles, e às vezes é constantemente. Por que é constantemente, Adrian? Porque às vezes a gente esquece, às vezes a gente tem boas ideias, às vezes a gente tem bons planos, mas daí a gente acaba esquecendo. Mas quando a gente para e começa a organizar, a ordenar, a gente senta, as coisas começam a se organizar, fica tudo melhor. Amém, gente? Nós precisamos organizar. Você não pode rolar em dívidas, tá rolando em dívidas e continuar gastando. A gente tem que parar e falar: quanto eu tenho? O que eu tenho? Dá para fazer? Não dá? Deixa eu correr aqui para a gente já participar da ceia. Amém? 7º princípio. Esse é um princípio tremendo. Viva satisfeito e celebre com gratidão o que você recebeu. Viva satisfeito e celebre com gratidão o que você recebeu. Põe o versículo para nós. Tomando os 5 pães, os 2 peixes, e olhando para os céus, o que Jesus fez? Deu graça. Quantos pães e quantos peixes ele tinha? 5 pães e 2 peixinhos. Dava para alimentar a multidão? Era o suficiente para suprir a necessidade? Ele podia ter pego e falado: mas isso aqui não serve para nada. Esse salário porcaria que eu recebi, esse pouco que eu tenho. Não é isso que Jesus ensina. Jesus ensina a gente a ser grato. É pouco, mas Deus deu para você. Não é tudo que eu queria, mas é o que o Senhor colocou na minha vida. Obrigado, Jesus. Eu te agradeço, Senhor. Eu não tenho hoje carne, é só ovo. Obrigado, Jesus. Eu sou grato. A gratidão alegra a Deus. Tenha um coração grato, tenha um coração que bendiga ao Senhor, seja satisfeito naquilo que Deus te deu. Não é para você ser acomodado com aquilo, mas é para você ser satisfeito. É isso que Deus deu para mim hoje, é o que eu tenho. Obrigado, Jesus. 8º princípio: confie, a prosperidade está nas mãos dos doadores. Confie, a prosperidade está nas mãos dos doadores. Sabia disso, irmãos? Tem o versículo 41 e 42 diz assim: em seguida
ele entregou aos seus discípulos para que os servissem ao povo. E também dividiu os dois peixes. Ele pegou e dividiu os 2 peixes entre todos eles. E todos comeram e ficaram satisfeitos. A gente precisa aprender a partilhar e a dividir. É algo que moradores de rua têm muito. Se você chegar para um morador de rua que está comendo e falar, puxa, estou com fome, vê um pedaço para mim, ele partilha. A gente tem que ter esse coração de partilha, gente. Tem um provérbio popular antigo que diz assim, o que eu guardei, eu perdi. O que eu gastei, eu tive. Mas o que eu doei, eu tenho. Eu tenho. Não custa nada você, se você tem ali condição, doar, dar. Às vezes nós somos tão avarentos e guardamos aquela roupa que nem serve mais, está lá no guarda-roupa, a gente não doa. Aí tem gente que deixa às vezes os alimentos perderem na despensa, está lá, está mofando, está tudo ruim. A gente precisa aprender a compartilhar. Estão entendendo, gente boa? Porque a prosperidade, ela está nas mãos dos doadores. Quanto mais você doa em amor, mais o Senhor lhe retribui. Amém? Tem alguns versículos que eu quero falar com você. 2 Crônicas 31:5. Eu não sei se eu coloquei esse versículo aí, não, né? Acho que eu não coloquei. Diz assim, os israelitas deram com generosidade o melhor trigo, do vinho, do óleo, do mel e de tudo que os campos produziam. E trouxeram um dízimo de tudo, e era uma grande quantidade. Provérbios 22:9, isso está em 2 Crônicas 31:5. Provérbios 22:9 vai dizer assim, quem é generoso será abençoado. Amém? 9º princípio, queria que a equipe de louvor já viesse para cá. 9º princípio é, seja sábio, não desperdice nos dias da abundância. Seja sábio, não desperdice no dia da abundância. Fala isso para o teu irmão, seja sábio, não desperdice. Olha o que diz no versículo ali, na história que nós lemos, no verso 34, 43 e 44. Os discípulos recolheram os 12 pães, os discípulos recolheram 12 cestos, cheios de pedaços de pão e de peixes. Os que comeram foram 5.000 homens. A sobra, eles jogaram fora? A sobra eles largaram de qualquer jeito? Às vezes, irmãos, a gente está passando por um momento de prosperidade e glória a Deus por isso. É bênção de Deus, mas não desperdice. Não desperdice. Aprenda com a formiga que ela vai guardando tudo, porque você não sabe o dia de amanhã. Fale para o teu irmão assim, vai passar. Agora olha para o de trás e fala assim, vai passar. Irmãos, quando você estiver passando pelo momento mais difícil da sua vida, pela situação mais complexa que você estiver passando, lembre-se dessa palavra, vai passar. Olha no espelho e fale assim, vai passar. Mas quando você estiver no melhor momento da tua vida, cheio de dinheiro, cheio de coisas assim, sabe? Eu estou no melhor momento da tua vida. Vai no espelho e olha e fala assim, vai passar. Porque nessa terra tudo passa. A única coisa que não passa é a palavra de Deus. Você quer viver na plenitude dos tempos, é na glória com o Senhor. Enquanto nós estivermos aqui, vai ter sol e vai ter lua, vai ter chuva, vai ter inverno, vai ter tempestades, vai passar. Estão entendendo? Enquanto nós estivermos aqui, haverão dias alegres e festivos, mas também haverão noites escuras. Todos vão passar. Estão entendendo? Nossa, pastor, era para você falar que vai ficar para sempre. Vai passar. Agora, quando você tem a confiança no Senhor, e você sabe que as coisas são assim, você sabe que vai passar, você não se desestabiliza. Você não deixa que aquela situação ruim, ela acabe com o teu emocional, com a tua vida. Porque você sabe, vai passar, mas o Senhor está comigo, Ele continua comigo para sempre.
E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me confortam. Amém? E quando você tiver num momento mais próspero, muita grana, muita coisa legal, você vai falar, isso aqui não vai subir no meu coração, porque vai passar, porque isso aqui não é nada perto daquilo que o meu Deus tem para mim. Isso aqui não é nada, eu vou continuar sendo generoso, vou continuar sendo humilde, vou continuar vivendo de acordo. Não vou desperdiçar, vou tratar com sabedoria. Amém? E o último princípio que eu quero falar para vocês hoje, para nós encerrarmos essa palavra de hoje, verso 10. No verso 10 não, o princípio é: prossiga trabalhando e orando, porque a vida segue. Fala para o teu irmão, a vida segue. Interessante que Jesus chamou todo mundo ali, deu pães e peixes para todos, fez um milagre maravilhoso, sobraram 12 cestos. Mas depois desse milagre de prosperidade, olha o que diz no versículo, põe o versículo para nós agora, o verso 45 e 46. Logo em seguida, Jesus insistiu com os seus discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele, para Betsaida. Vamos continuar a trabalhar, gente boa. Vamos continuar. Não é porque as coisas foram boas e que a gente vai parar de trabalhar, que a gente vai desistir. A gente continua trabalhando, né? E falou, vão adiante de mim para Betsaida, enquanto ele se despedia do povo, da multidão, e depois que Jesus, quem irmãos? Jesus, depois que ele despediu todo mundo, Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado aqui na terra, Jesus, ele foi para onde? Foi para o monte orar, e o crente às vezes para de orar. Continue trabalhando e orando. Trabalhando e orando. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Aqui do lado, na nossa sala, aqui do lado, se você entrar ali depois, no final do culto, se você quiser dar uma entrada ali, aonde era o antigo púlpito, nós fizemos ali uma salinha de oração. Você pode ir lá, tirar seu sapato, fica lá um pouquinho, 1 minuto, dobra teu joelho e ora ao Senhor. É uma sala de oração só para orar. Não é para ficar conversando, não é para fazer reunião, não é para... É só para você ter um tempo de oração. Por que a gente trouxe essa sala de oração? Porque nós, crentes, precisamos orar mais. Amém? Precisamos orar mais. Continuamos orando e trabalhando. A vida segue. A vida segue. Se nós seguirmos esses princípios, irmãos, eu creio que a nossa vida vai desenrolar. Que tudo aquilo que está prejudicando vai ser deixado para trás. Sabe, irmãos... Essa série de mensagens não é para que você saia daqui falando, eu sou rico, milionário, mas é para que você saia daqui sabendo que a palavra de Deus fala a respeito de finanças. E eu quero que o Senhor te ajude a desenrolar as suas finanças. Nós vamos participar agora do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Jesus levou sobre si as nossas dores, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Jesus morreu naquela cruz para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Nossa vida não tem que ser uma vida de escassez. A nossa vida, pastor, então a nossa vida tem que ser uma vida de luxúria, de luxo, de riqueza. Irmãos, isso não é abundância. A verdadeira prosperidade está na paz, que excede todo entendimento. Está em você colocar a cabeça no travesseiro e falar assim, em paz me deito e descanso, porque o Senhor tem me cuidado de mim. O crente mesmo, é lógico que a gente tem um certo receio a respeito da política, das crises financeiras que vão vir, mas nós temos uma paz que excede todo entendimento e essa paz só vem de Deus. Se eu estou seguindo os princípios que Cristo me deu, se eu estou caminhando na vontade de Deus, as coisas são diferentes. Queria chamar os pastores aqui para frente, os diáconos também. Nós vamos participar da ceia do Senhor.